Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Respira Comigo. Sou Marcelo Guedes, sou apresentador do episódio e estamos aqui de novo com a nossa convidada, doutora Fernanda Bassan. Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem. Doutor Diderot, doutora Rayane, aqui com a gente também. Então, no nosso último episódio, no episódio número 7, nós falamos sobre obesidade, magreza, como é que isso influencia na respiração, né? Como é que é a questão nutricional. E achamos por bem fazer nesse episódio 8 um episódio exclusivo sobre alimentação e respiração. Né? Então, já falamos um pouco sobre isso no episódio passado, né? Sobre como a alimentação influencia na respiração, mas o objetivo desse episódio agora é ir um pouco mais a fundo e um pouco mais detalhadamente falando de como a alimentação influencia na respiração. É isso. Vinheta, por favor. Então vamos lá. Nosso episódio 8, a influência da alimentação na respiração, mas antes eu queria pedir para você, siga nosso canal, clica ali no sininho para você receber as notificações, para receber nossos shorts. Toda semana a gente está publicando trechos super interessantes do nosso episódio. Nos acompanhe, recomende, compartilhe com seus familiares, com quem você acha que precisa conhecer esse conteúdo tão importante sobre respiração. Nosso podcast são 24 episódios dessa primeira temporada e hoje nós estamos completando um terço, episódio número 8. É isso, vamos lá? Fernanda, Diderot, Rayane, podemos? Então vamos começar com a nossa ilustre convidada Fernanda Bassan, nutricionista. Não apresentei, estou apresentando agora. Fernanda, a alimentação, pergunta inicial, título do episódio. A alimentação influencia na respiração? E vou mais fundo, na respiração, na asma, no ronco, na rinite. Como é que a alimentação está ligado isso, né? Como é que eu comi alguma coisa, vou roncar mais, vou ter mais propensão à asma, não como tal, vou respirar melhor. Aprofunda um pouco mais nesse assunto que a gente já começou no episódio 7, mas agora a gente vai falar mais nesse episódio mais especificamente. No episódio 7, a gente comentou da diferença do padrão alimentar ocidental e o padrão alimentar mediterrâneo, que são bem divergentes em relação à composição, à qualidade nutricional. Né? Gente, vai lá e assista o 7 para você entender, beleza? Desculpa, mas vamos falar um pouquinho disso agora, né? Quando a gente vai pensar em tentar relacionar alimento com uma doença ou o tratamento de uma doença com alimento, tem diferentes tipos de pesquisa. Vou falar isso para as pessoas entenderem como é que geralmente vêm as informações para a gente, né? Vou imaginar que eu estou observando um grupo de pessoas, uma população. Correto. E eu estou vendo como é que é a alimentação dessa população e uma parte vai ter uma doença, outra parte não vai ter uma doença. É um estudo que a gente chama de observacional. Então eu vejo um comportamento e vejo a consequência desse comportamento. Quando a gente fala de risco de asma, risco de doença pulmonar obstrutiva, risco de processo alérgico, a maior parte das pesquisas são desse tipo, observacionais. Então, eu estou observando mães gestantes que têm um padrão alimentar e estou vendo se aquele bebê tem um risco, por exemplo, de ter mais alergia. Eu estou vendo crianças que se alimentam de tal forma e estou vendo se essa criança tem um risco maior de ter asma ou não. Então, nesses trabalhos, essas duas dietas têm um perfil muito diferente. Aquelas crianças ou aqueles adultos que têm um padrão alimentar mais ocidental, então mais farinha branca, mais gordura animal, mais industrializado, mais saquinhos ao invés de desembrulhar, ao invés de descascar uma fruta. São pessoas que têm sim um risco maior de desenvolver quadro de asma, crianças que têm esse padrão alimentar, né, por exemplo, de doença pulmonar obstrutiva crônica, de ter piora do quadro de alergia respiratória, né, ou até uma piora da severidade desses quadros. Agora, fica aquela dúvida, será que se eu pegar uma criança que tem um quadro de asma, uma pessoa que tem um quadro alérgico, se eu colocar uma qualidade alimentar assim, ela se alimenta muito mal, eu vou mudar o padrão alimentar dela. Será que ela vai ter uma melhora? Se a gente for pensar em pesquisa, os estudos ainda tem muito estudo inicial, tem estudo um pouco inconclusivo, mas se a gente for pensar que todas são condições que têm uma ação inflamatória, que tem uma resposta mais oxidativa, mais inflamatória, e eu estou dando para o meu corpo nutrientes anti-inflamatórios, acredita-se que vai ter uma melhora, né? Eu posso ter uma melhora da severidade desse quadro, desses sintomas. Então, imagina ali, eu falo muito da asma, porque a gente, né, as mães, os pais que têm filhos com asma, é um sofrimento, né? Você não pode deixar o menino se expor ao frio, que ele vai ter ali uma crise. Então, se ele melhora a qualidade da alimentação,
ela só vai ter benefícios na vida dela, né? Então, nesse ponto a gente pensa ir para uma alimentação mais natural. Natural não é natureba, é uma alimentação com mais vegetais, coisa que está cada vez mais difícil na nossa população. E menos coisa industrializada, menos carne vermelha, menos embutido, é um padrão alimentar mais interessante para doenças respiratórias. Olha, interessante. Então esses alimentos tipo embutido, essas coisas que tem mais aquelas químicas, a gente fala que são os ultraprocessados. Os ultraprocessados, eles são os alimentos que inflamam mais o corpo. Isso, a gente pode falar que sim, porque eles têm mais açúcar, mais gordura, sódio. Gordura trans, sódio. Mas eu posso ter uma alimentação super caseira, alimentação de padaria, por exemplo, é uma alimentação inflamatória. Eu posso fazer em casa. Eu posso ter gordura animal, posso ter muita manteiga, muita farinha, muito açúcar. Não é ultraprocessado, mas é também muito inflamatório. E existem alimentos anti-inflamatórios, né? A gente vê às vezes o pessoal fazendo umas receitas caseiras, né? De cúrcuma, algumas coisas assim. Existem alguma coisa que você orienta normalmente? Que tem um potencial anti-inflamatório, né? Tem alguns específicos que potencialmente sim. Qual que é a ideia de um alimento anti-inflamatório? É eu consumir ele com frequência e eu perceber que eu tenho menor produção de substâncias inflamatórias. Mas é muito diferente eu oferecer uma cúrcuma para uma pessoa, por exemplo, para uma pessoa que tem um estilo de vida saudável e uma pessoa que tem uma doença metabólica, uma doença autoimune, os efeitos vão ser diferentes. A gente sempre recomenda que o padrão alimentar todo padrão seja anti-inflamatório e não um alimento em si. Vou comer McDonald's. Pode falar o nome de marca? Melhor não. É de fast food. Isso, porque... E eu vou tomar um shot de cúrcuma depois. Não, você não vai neutralizar nada. Então, o padrão precisa ser anti-inflamatório. Mas tem alimentos que podem ter esse efeito. A cúrcuma, gengibre, o maior consumo de peixes, por exemplo, do que carne bovina. As castanhas, tudo que tem fibra, os integrais, o que cuida do intestino também, indiretamente, vai ter um efeito anti-inflamatório. Né? Uma alimentação mais rica em fibras indiretamente tem esse efeito também. Sim. E aí é muito engraçado, né? Que hoje em dia está muito em voga essas pesquisas sobre a questão do intestino, né? E como, às vezes, o centro da nossa imunidade pode estar localizado nesse órgão que, às vezes, foi muito negligenciado ao longo do tempo, né? Então, assim, hoje em dia a gente consome muito mais lactobacilos, né, os probióticos para tentar melhorar, regular, né, todo esse ambiente ali para produção e para proteção, né, no geral do corpo. E é muito engraçado, porque às vezes a gente nem pensa nisso, né, acaba negligenciando, quando na verdade, e é muito engraçado, esses dias no consultório mesmo, eu conversando com uma paciente, né, que tinha um quadro de uma rinite alérgica crônica, que tinha ali o tratamento, né, com todas as medicações que a gente tenta fazer o controle ali, corticóide nasal, faz lavagem com soro, usa antialérgico. E ela me falou por experiência própria que depois que ela começou a fazer o tratamento com probióticos, ela teve uma melhora substancial do quadro alérgico dela, num geral, né, tanto da parte nasal quanto da parte ali da questão de pele também, que ela tinha alguns episódios. E ela conseguiu ter um controle muito melhor do que o que ela observava quando ela fazia sozinho só o tratamento. Então, assim, junto com a alimentação, né, e junto com isso, às vezes, a gente consegue diminuir o uso das medicações, né, diminuir o número de crises. Então, é muito importante, né, a gente fazer uma alimentação mais limpa possível, né. Fernanda, seja um pouquinho mais específica, nomeia pra gente sem falar marca. Tá bom. Pão, salsicha, carne, né? Quais são os alimentos que, né, você falou que por um lado são mais inflamatórios, quais são os menos inflamatórios? Os menos inflamatórios. Você vai pensar assim, se eu vou comer um pão, se ele tiver fibra, ele tem uma pontuação menos inflamatória. Fibra se diz o quê? Fibra, os pães integrais, por exemplo. Integral, né? isso é. Cereal integral. A aveia. Aveia. A granola sem xarope, né? Porque se tiver xarope é ruim. Fruta, verdura, peixe, castanha, que mais? Azeite, abacate. Esse é um... Todos são arroz, feijão. Feijão é excelente. Arroz, feijão tá vendo? Legal. Arroz e feijão. A gente sempre tem a ideia que é só aquelas comidinhas natureba, não, né? Se a pessoa comer arroz, feijão, verdura, variar ali as carnes, não ficar só na carne vermelha, não ficar só no embutido. Um ping-pong. Sucrilho ou granola? Granola. Arroz branco ou integral? Se comer feijão, tanto faz.
Se comer feijão, tá Feijão tem fibra. Feijão ou lentilha? Tanto faz também, é bom. Bom, gostei. Salsicha ou linguiça? Nenhum dos dois, né? Não, uma linguiça artesanal é melhor do que uma salsicha, que é bem mais processada. É, né? Artesanal. Porque a linguiça Nem que a sei. gente compra para fazer o churrasco, não. Ela já tem uns aditivos. Ela já tem os ali. aditivos. Tem aquela Mas coisa, não, né? acho que a salsicha é pior. A cada salsicha que você come é um Você dia reduz menos um de dia menos vida, né? vida. Meu Deus do céu. O Mas consumo frequente de salsicha está associado a uma série de tipos de câncer. Churrasco ou sushi? Sushi. Açaí ou coalhada? Cada um tem o seu benefício. São muito diferentes. Iogurte ou coalhada? Tanto faz. Iogurte Iogurte. do mercado ou coalhada de casa? Caseira? Depende se do mercado ele... Não, do mercadão normal. Com Assim. um monte de nome esquisito que eu não conheço. isso. Na coalhada de casa. Coalhada de casa, né? É. Muito bem. Os iogurtes coalhada, eles são possíveis fontes de probióticos, né? Mas a gente não controla que tipo de bactéria que tem ali. Então, quando a gente vai pensar, você está falando de probiótico, é uma possível indicação, as atopias, né? Respiratória ou de pele, o uso do probiótico são indicados. A gente vai pensar no probiótico em si, a bactériazinha ali, uma capsulinha. Aí o efeito pode ser mais interessante. Mas, mesmo assim, estou cuidando de intestino, quero melhorar meu intestino como um todo. O consumo de iogurte pode auxiliar. E ovo? Ovo é do bem. Ovo é do bem, né? Ovo do bem? nessa Ovo do era, bem? né? Ovo Até do chegar bem. brincadeira. A não ser que você tenha alergia. Aham, Tudo assim. aham. O Ovo é do problema bem. é alergia. Amendoim é bom? Se Daí você tiver tem alergia, alergia. não, você pode morrer. Não estamos falando de alergia. Já, É, já foi. sim, já foi tivemos alergia. aqui com a Mas doutora assim, Raíssa. vamos lá. Já recebi um paciente no consultório que ele tinha um colesterol aumentado, nada a ver com respiração, né, agora. É. E infelizmente passou por um colega que prescreveu acho que uns 6, 7 ovos por dia e claramente no caso dele piorou. Então tem pessoas que têm aumento de colesterol com consumo de colesterol do ovo. A maioria da população não, mas tem pessoas que sim. Então, Já pra essas que a pessoas, gente saiu do negócio da respiração um pouco, outro dia eu fui no mercado e assim, a pergunta é, vamos lá, entre ovos, continuando o ping-pong. Tá. Ovo ou ovos de galinhas criadas livres, felizes soltas. e saudáveis? Já viu isso, Ari? Já vi, cara. Você já viu, Didi? Eu Ouvindo dei muita Beethoven. risada, cara, no meio do negócio, né? Porque galinhas felizes. É isso, exato. Eu já vi. A princípio, se Qual for é o pensar, grau de felicidade da galinha? A gente podia trazer um ela não veterinário fica aqui. fechada numa granja não, num lugar fechado. Entendi. Como é que é o nome daquele? Esqueci. Mas, Granja. a princípio, o ovo caipira, o ovo de galinha, Fala uai? que crescem livres, recebem um tipo de ração mais interessante. Então, é um ovo que tem uma gema mais escurinha, vocês já Escura. perceberam? Uhum. Você tem muito mais beta-caroteno, que isso é um antioxidante, que produz vitamina A no nosso corpo. Então, das galinhas felizes. Eles É felizes. mais caro, né? Se você tiver condição, você compra. Senão, você compra normal, tá tudo certo. Ok. E esses alimentos todos Felizes. felizes. Esses alimentos felizes. Aí vai o outro o peso acima, eu falei, eu fico feliz com o alimento que me deixa feliz. E aí ele vai para essa região aí dos Arcos Dourados, né? E fica feliz da Silva, Fica né? feliz. Pois é, não, eu ia voltar para o nosso podcast, Ah, ia falar de tema de ronco, inspiração, ia falar de inspiração, sim. ronco. E esses alimentos todos que você está falando que influenciam na respiração, alimentos mais inflamatórios, né? Embutidos, que tem mais química, etc., que são alimentos tristes, né? Esses alimentos tristes. Pô, eu engasguei, velho. Alimentos que influenciam no ronco, né? Que a Tá. gente já falou tanto que o ronco é prejudicial, a pessoa não descansa, Sim. não dorme bem, né? Atrapalha muito a vida, né? Alimentos que influenciam no ronco. A gente pode dizer que o refluxo aumenta o ronco. Sim. Sim. Tá. Sim, o ronco, refluxo também, Vamos né? pensar, Vamos falar um pouco de vamos pensar no refluxo. refluxo. Eu estou pensando em outros mecanismos, mas vamos pensar no refluxo, né? No episódio anterior, que você vai conferir, Isso, mulher, tá ficando eu sou muito boa em Vou podcast. trazer ela mais vezes aqui. Existe, então, um esfíncter, que é uma valvulinha que fica entre o esôfago e o estômago. Essa valvulinha, ela abre para o alimento passar e ela fecha para deixar o alimento lá dentro. Aí tem todo um liquidificador ali que vai liberar esse alimento depois para o intestino. Então, se eu tenho qualquer coisa que relaxa esse esfíncter, aumenta a chance de refluxo. Um alimento que piora o refluxo, que você sempre fala para a gente parar,
de consumir? Café. Café relaxa esfíncter, que é uma coisa. Chocolate, cacau, relaxa esfíncter. Chá verde, tudo que tem cafeína, chá preto, isso faz esse relaxamento. Menos chimarrão não. Chimarrão também. Não, Sim. Na verdade, a cafeína do chá chama teína, né? E aí, o chimarrão tem alto teor de teína. Não tem. Isso é não. lenda. É mentira. Isso é lenda. Nem dá câncer de garganta. Não. Isso é tudo mentira. Cara. Inventaram Chimarrão isso. é inventado. Denegrir a imagem. Eu tomo todos os dias. Nunca tive refluxo. Isso é uma das coisas. Se eu for pensar em qualquer alimentação que gera volume, então vamos imaginar que eu tenho um balão com a válvula, eu estou enchendo esse balão, essa válvula vai ficar ter que fazer mais força para segurar. Se ela está enfraquecida, ela não dá conta. Então, tomar líquido com a refeição vai gerar volume. Refeição muito volumosa, comer grande quantidade. Churrascaria. Rodízio de qualquer coisa. Alimentos que digerem mais lentamente, que vão ficar mais tempo ali no meu estômago e vai exigir mais trabalho dele. Coisa muito gordurosa, coisa com muita proteína. Muita fibra numa refeição só. Então a gente fala bem da fibra, mas exagero de fibra na refeição também piora esse refluxo. Perfeito. E se for feito, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para algumas pessoas, laticínios, proteína do leite pode também piorar o refluxo. Dá um empanzinamento. Açúcar acidifica mais o estômago também, então pode piorar. Ou seja, você tira tudo. Brincadeira. Que gostoso. Tudo que é legal. E é muito engraçado, porque existem, por exemplo, frutas que pioram também muito o refluxo. E às vezes a pessoa acha que se ela trocar, sei lá, né, a farinha ou alguma coisa e comer, vou comer um monte de fruta, mas é um monte de fruta ácida. Que pode piorar também. Pode piorar. Existem então, frutas que pioram o refluxo. Quais são as frutas? Não, eu acho que no geral, as frutas ácidas, né? Elas podem piorar, mas isso é muito pessoal. É bastante pessoal. Tem pessoas que consomem e não sentem absolutamente nada e fica bem. Geralmente o pessoal culpa muito, né, lá naquela churrascaria que a gente falou, que o Didi e o Ari vão, a laranjinha. No final, que ele encheu de carne, no final é aquele abacaxi com canela que fez mal tudo. Nossa, faça aquilo. Não é isso? É, o maior culpado da churrascaria é o abacaxi com canela no final. Foi que digestivo. Por causa que ajuda, daquilo. Na verdade. A fruta, né? Toda sacanagem, mas enfim. O pessoal geralmente coloca, às vezes, culpa numa frutinha lá no final da churrascaria para falar que é aquilo. Então, assim, e o refluxo a gente está ligando com o ronco, né? Mas a gente pode ligar também com rinite, não pode? Vocês que são Sim, você falou refluxo? Com certeza. Os petitinhos, os pequenininhos. As crianças. Com rinites, com otites de repetição. É um step do tratamento. O refluxo. Em adulto, não. Em criança, vai até a parte do ouvido. Acredita? Tem adulto que tem esôfago de criança, né? Então, acaba tendo também, né? Então, assim... Então, pode ser um caminho para pensar em melhora do quadro de rinite. Assim, pelo que a gente está conversando aqui, vocês como otorrinos, muitas vezes vocês devem encontrar pacientes que, além de fazer o tratamento, eles precisam mudar esse padrão alimentar, né? Para corrigir, né? Tudo está associado, né? Então a gente não consegue trabalhar isso e também não é justo virar para o paciente e falar assim, cara, você tem que emagrecer, cara, você tem que parar isso, aquilo. Quem vai dar realmente oportunidade e sabe fazer essa transição é o nutricionista, entendeu? Perfeito. E o nutricionista moderno hoje, eu acho que é aquela pessoa que entende o paciente em relação às suas necessidades, do que ele foi criado, tudo, e não fala para você que você vai comer 3 colherzinhas de chia do não sei o que lá, que às vezes é uma coisa totalmente impossível para aquela realidade do paciente, não é, Fer? A gente tem que adequar. Tem que ser muito individualizado. Sim, não é Ctrl-C e Ctrl-V. Aliás, nada dentro da saúde é Ctrl-C e Ctrl-V, né? Isso mesmo. É literalmente aquele chavão. O paciente ele é individual e a gente tem que... Ele está procurando a gente para a gente personalizar o tratamento para ele. Né? Perfeito. Bom, seguindo, vamos falar um pouquinho de suplementos e vitaminas. Sim. Substituem os alimentos, né? Você pode dizer, olha, eu não como isso, mas eu tomo um suplemento, um polivitamínico, substitui, resolve. Como é que isso funciona? E também ligado a essa questão de bem-estar, né? De refluxo e respiração. Quando a gente vai olhar, vamos supor que eu tenho pesquisas ali que falam, você consumir peixes com mais frequência traz tal e tal e tal vantagem. Então,
consumo de peixe, vamos falar de fruta e verdura, maior consumo de fruta e verdura, desses grupos alimentares já melhora padrões respiratórios em doenças respiratórias, né? Aí você pensa, eu não como fruta e verdura, então eu vou tomar uma cápsula que tenha todas as vitaminas que tem a fruta e verdura. É o mesmo efeito? Não. Isso a gente já vê claramente em praticamente todas essas relações de pesquisa. Esse alimento traz essa vantagem, se eu suplementar esse nutriente, eu não vou ter a mesma vantagem. Ômega 3 é a mesma coisa, consumo de peixe é uma coisa. Usar suplemento de ômega 3 não é o mesmo efeito. Não é o mesmo efeito. Então, o alimento, por que isso acontece? O alimento ele tem muita sinergia. Né? Então, por exemplo, a vitamina A, C e E são as vitaminas mais antioxidantes, são as mais estudadas e mais faladas em relação a quadros respiratórios. Ela no alimento é uma coisa, ela suplementando, ela não tem a mesma resposta. Se eu suplementar só a vitamina E, eu posso até aumentar radicais livres, aumentar o estresse oxidativo. E se eu comer vitamina E, eu não tenho esse efeito. Então, o alimento é soberano, é principal. O suplemento... Ele vai ser um adjuvante. Se eu tiver uma deficiência, eu vou precisar de um suplemento. Além do alimento, o suplemento. Além do alimento, a vitamina. Exatamente, quando necessário. E a própria palavra já fala, né? Suplementar. Ele não é o principal. E tem uma outra coisa, o suplemento ele não vai fazer uma pílula, uma cápsula. Perfeito. Ele não vai fazer o trabalho de um alimento. Porque na hora da alimentação, esses alimentos que são ricos nesses componentes que a gente precisa, as vitaminas, tudo, sais minerais, eles não vão, com uma cápsula, você volta a falar naqueles nossos primeiros episódios, que ele não vai estimular a mastigação, a musculatura da língua, a musculatura do masseter, que é esse músculo que a gente tem. Então, ele não vai ter todo esse estímulo, é simplesmente tomar uma pílula e pronto. Né? Isso é uma coisa que veio de umas décadas anteriores, achando que realmente o saudável era ter o suplemento ali, como os astronautas tinham quando subia lá no céu, né? Que realmente não conseguia fazer isso lá. Então, a partir daí que foi, eu acho que a Fer deve saber melhor do que eu, essa história que começou a suplementação na vida moderna, achando que ia resolver todos os problemas. Foi isso? Não sei se foi exatamente isso. Não sei, não. Estou falando de história. É o negócio do rapé. Dizendo, eu acredito. Assista do rapé também, né? Então, é melhor tomar um copo de suco de laranja do que tomar uma vitamina C efervescente. Melhor é chupar laranja. Chupar laranja. Que tem a fibra. Isso. Porque as pessoas amam, né? Tomar uma vitamina Czinha efervescente, tipo uma Fanta laranja, né? Tomam pra aumentar a imunidade. E lembrando, exatamente. Engraçado, né? A gente não falou sobre isso ainda. Não. O suplemento, ele ajuda a passar um quadro respiratório agudo, né? Uma infecção viral? Não ajuda a passar nada. A deficiência de vitamina C, a deficiência de vitamina E, a deficiência de zinco afetam a minha resposta imunológica. Mas se a minha alimentação está equilibrada, o suplemento não vai ajudar em nada. Agora, se eu não consumir nada daquele nutriente, eu uso o suplemento, aí eu vou prevenir uma deficiência, né? Mas não é exatamente o mesmo efeito preventivo. Né? Não é o contrário, né? Você está lá já instalado com a doença, com a gripe, e vai ter que tomar esses você não vai resolver mais rápido. Ascórpicos da vida que vai resolver a gripe, não. Né? É um trabalho que você já tem que vir fazendo, principalmente com alimento. Alimento, isso. Porque essa questão de suplemento hoje é assim, né? Tá muito na moda, né? Tem lojas de suplementos que tem suplemento de todo tipo, né? Então, assim, eu quando olho aquela variedade... Você não sabe nem o que compra. Você não sabe nem o que compra. E assim, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente ia para os Estados Unidos, né? Quando o dólar estava bom, lembra? A gente ia para uma certa rede grande de supermercado, via aquele negócio tudo, comprava mil coisas e trazia para o Brasil. E não usava nada depois. Não usava nada. Nossa, já trouxe tanta cápsula, ficou lá em casa. Pois é, mas assim, me corrija se eu estiver errado. As pessoas têm que ter muito cuidado, porque pode ter um efeito prejudicial negativo, em vez de positivo, né? Porque assim, outro dia eu estava almoçando na frente de uma loja de suplemento dessas enorme, né? E aí eu fiquei conversando com a minha esposa, perguntei para ela, o que você compraria aqui nessa loja, né? Ela disse, eu compraria aquele ali que tem embalagem bonita, né? Eu falei, pois mas aquele que tem embalagem bonita, a prateleira está cheia, ou seja, ele não vendeu nenhum, né? Então, não é bom, eu compraria aquele lá que só tem 2 no final da prateleira, né? Então, assim, porque a gente fica completamente perdido, né? Então, acho que é interessante pensar assim, o suplemento ele tem o seu
o seu espaço. Né? Se eu tenho um suplemento específico que tem estudos mostrando que ele pode prevenir alguma situação, que ele pode ajudar no tratamento de alguma situação, a gente usa, não tem problema nenhum. Mas muitos não têm esse grau de evidência. Então, a gente fala da vitamina C, as pessoas usam a vitamina C. Quem tem histórico de formação de cálculo renal, de pedra nos rins, o suplemento aumenta a formação dos cálculos renais. Sim. Então, eu estou usando e provocando um risco para mim mesmo. Né? Maravilha. Eu vou pedir para voltar um pouquinho no nosso assunto do nosso episódio anterior, do nosso episódio 7, que a gente falou de obesidade, por causa de uma pergunta que a gente recebeu no nosso direct aqui essa semana, né? Porque a gente anunciou que vinha, que teria uma nutricionista no nosso programa, etc. Né? Então, e o pessoal assistiu o 7, agora no 8 veio uma pergunta no direct. Foi o seguinte, porque o que acontece? A gente está vendo hoje nas redes sociais uma certa romantização da obesidade. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? A gente está vendo nas redes sociais pessoas dizendo, olha, é assim, tem que ser assim, eu gosto de ser assim, e eu sou obeso, e está tudo ótimo, e está tudo certo. Né? Contra isso, assim, é um contraponto de que a obesidade ele é prejudicial à saúde. Né? Então, eu vou tentar chegar na pergunta que foi feita, imagino qual que é. Né? Que é o seguinte, por um lado a gente tem pessoas romantizando, dizendo que eu sou obeso e sou feliz e está ótimo e assim, eu vou ser assim o resto da vida. Por outro lado, a gente tem pessoas dizendo que a obesidade é prejudicial à saúde, né? Que a obesidade é, entre aspas, uma doença, né? Que precisa ser tratada. Né? A pergunta é o seguinte, existe obesidade saudável? Na sua opinião? Sim, eu não vou falar da minha opinião, vou falar do que a literatura fala. Maravilha, minha opinião não é nada, melhor. Isso aqui é um nutricionista e tal. O que se coloca, né? O que as pessoas chamam de obesidade saudável? Aquela pessoa que tem o IMC aumentado, que tem acúmulo de gordura corporal, mas que tem os seus exames todos dentro da normalidade, não tem glicose alta, não tem o meu colesterol está normal, está tudo certo. Entendi. Triglicerídeos, etc. O exame de sangue está tudo dentro do padrão. Isso. Mas ela tem um IMC alto. Elevado. É uma pessoa que tem menos risco do que uma outra pessoa que tem o mesmo IMC, o mesmo percentual de gordura com alterações metabólicas no exame de sangue? Sim, ela tem menos riscos. Mas o que se fala hoje, né? Que a obesidade em si, a presença de acúmulo de gordura corporal, é um fator de risco para uma série de doenças, independente se você tem alterações metabólicas agora ou não. Então, é como se fosse um caminho para você potencialmente ter. Todo mundo vai ter? Não. As pessoas são diferentes geneticamente, né? Mas você tem um aumento significativo no risco de ter. No risco de ter. Exatamente. É aquela história do tabagismo. É bem semelhante. Você o cara fuma, tem pode uns comentários. fumar. Sim, isso. Não é isso? Você pode fumar, aquela tem questão câncer. que às vezes o paciente vem e fala, doutor, mas o meu pai, o meu avô fumou a vida inteira, Nunca viveu teve até nada. os 90 anos e não teve nada. Pode acontecer. Eu nunca fumei, eu tô com isso aqui, ou meu amigo nunca fumou, com 25 anos desenvolveu um câncer de laringe. É isso que a Fer falou. Existe uma variabilidade genética que vai influenciar ou não naquilo. Só que está comprovado cientificamente que o tabaco, ele é gerador, ele é potencial causador de câncer. Ponto. Está comprovado pelo que você falou cientificamente que a obesidade ela é um caminho para desenvolver várias comorbidades. Isso. Ponto. Perfeito. Entendeu? Então, basicamente é isso. Não é que, porque eu estou fazendo uma foto daquele exame que eu fiz naquele dia de sangue, estou fazendo uma foto daquele exame que eu fiz no cardiologista, que naquele momento eu esteja bem, que é uma foto, não quer dizer que aquela foto vai me determinar o filme que vai passar na minha vida. Ficou bonito isso, né? Ficou bonito. Nossa, poético. Não é poético, Como você né? tá poético hoje. Nossa, Mas é acho muito que engraçado, né? Porque realmente é isso. As pessoas que advogam para isso são pessoas que estão vendo o agora, né? E como a gente sempre fala, o ideal do tratamento, a gente está tentando dar uma reserva para a vida lá na frente. Eu sempre falo reserva biológica. E você Uma falou reserva doença, entre aspas, não precisa botar aspas, não. A obesidade é uma doença. Ela tem um CID, uma classificação internacional, ela é uma doença. E eu gosto de comparar assim, vamos comparar com diabetes, que é uma alteração metabólica que está
sofre influência da genética, do ambiente, do que você fez ao longo da sua vida. A obesidade também é uma alteração metabólica, que tem influência genética, e influência do que você fez ao longo da sua vida. E requer tratamento, assim como a diabetes. Significa que a gente tem que advogar por outro lado? Todo mundo com IMC lindinho, magrinho? Não, jamais. Cada pessoa são tem dois o seu lados jeito, que adoecem demais as pessoas. Eu tenho várias pacientes com quadro de transtorno alimentar. E esse nível de transtorno alimentar vem aumentando na adolescência porque existe uma exigência muito grande de um IMC irreal. Né? O IMC hoje em dia considerado normal é o IMC baixo. Se você está no IMC normal, saudável, mas um pouquinho acima, as pessoas falam que isso é gordinho. Entendi. E isso mexe Não demais com a cabeça das pessoas, claro, e não é. Então, assim, é você estar num peso mais saudável. Ah, mas eu tenho uma obesidade mórbida de anos. Eu vou buscar um IMC baixinho para essa pessoa? Não, eu vou buscar reduzir essa adiposidade para ela ter mais qualidade de vida, mais mobilidade, mais saúde. Então, a gente tem que, assim, olhar para os dois lados também, né? Até porque o magro não é também sinônimo de não. Existem de várias saúde. pessoas Exatamente. que têm um IMC baixo, que têm índices extremamente alterados de colesterol. Então, assim... E pessoas com IMC de obesidade que se alimentam bem, são Isso. super ativas, mas tem uma genética que favorece o ganho de peso. Né? Então, Isso, assim, igual não a dá pra criança, gente taxar né? ninguém. Igual o neném lá, né? Que a gente tem muito lá no sim. serviço. É o neném que a gente fala que ele é o bonequinho Michelin. Várias dobrinhas. Várias dobrinhas, coisa mais linda de apertar, dá vontade até de morder, mas que quando passa pela Fer, não, é desnutrido. Mas... Por exemplo, o bebê Como que assim, tem as desnutrido? dobrinhas, mas que tá no peito, só mama no peito, tá tudo certo. Ele tem a Ok. própria regulação dele. Ok. Baby beleza. Jesus era bem fofinho, Sim. né? Ele era. Mas às vezes ele tá usando fórmula. E aí você vai perguntar, só usa fórmula? Não, põe mucilon. Ih, marca. Farinha e açúcar. Põe farinha e açúcar, o mingau para engrossar. E ele tá com excesso de peso para a idade, tá errado. Então você tá dando uma caloria que ele não precisava, você tá mudando a alimentação dele. Mas ele tá ficando tão fofinho. Aí vai operar e Tem vai que conseguir dar fazer aquelas o acesso. pomadas para não assar no meio das dobras. E aí o que acontece? É isso que a Fer falou. Quando vai pra cirurgia, eventualmente precisa de alguma cirurgia conta lá, de pegar acesso. não conseguimos pegar, inclusive, a veia da criança. É dificílimo. Porque a gente chama que o bebê é farináceo, né? E essa criança que tem obesidade... É na infância que a gente forma as nossas células de gordura. Essa criança que vai engordando muito na infância, ela tem uma chance muito maior de ser um adolescente e um adulto com obesidade. E muito mais dificuldade de tratar depois. Falar nisso até que idade. A gente mudou o assunto total, né? mas Alimentação, tá agora gostoso. obesidade. Mas até que idade Viciado. essa criança a gente consegue, mudando já, até que idade essa criança, mais ou menos, ela tem essa parte de células de gordura formada? Você sabe mais ou menos isso, dizer? Não, a gente forma célula adiposa a vida toda. Antigamente acreditava que era só na infância. Não, a gente forma a vida toda. Mas principalmente até os 10 anos de idade. Tá. Então, ou seja, então a gente, o que essa criança, o que os pais forem fazer para essa criança nessa primeira infância, nessa segunda infância, vai fazer diferença e refletir na vida inteira desse paciente. Isso mesmo. E não é para botar a criança em dieta e ficar obcecada, maluca, não podendo comer nada, porque são pessoas que têm mais chance de ter transtorno alimentar no futuro. Fica ansioso. Então, assim, e cria uma ideia de proibido, e quando ele puder comer, ele vai comer mais. Ter uma ideia de alimentação saudável. A gente falou isso no último episódio, né? A família toda envolvida se alimentando bem. Pelo que a gente falou nos outros episódios, quando a gente falou de criança, né, também de novo a gente entra num ciclo vicioso, né? A criança não respira bem, não dorme direito, não tem atividade física, ganha peso, e isso favorece ela não dormir direito, como a gente falou anteriormente, né? E por aí a gente vai criando esse ciclo aí, né? Maravilha, podemos encerrar? Não, tem mais uma pergunta importante. Que a gente Qual não que falou, é? eu ia puxar o gancho uma hora. Se existe alimento específico para melhorar ou piorar quadro de rinite. Polêmico. Vamos deixar o polêmico para lá. Pois é. Leite, piora a rinite? Ai, ela foi pro polêmico. Eu fui. Pois é, Vocês. pois é. Tá vendo? Eu tava fugindo O que disso. vocês acham? Eu queria encerrar o episódio, ela foi pro Isso daí é polêmico. tão polêmico assim. Não, eu já tô tomando aqui tá também. tudo bem, vamos lá, tá tudo Porque bem. é uma então. pergunta que possivelmente as pessoas vão assistir e vão ficar pensando, poxa, não falaram disso. E as pessoas perguntam, os pacientes perguntam, né? Se você for olhar, vamos olhar de novamente, os estudos. Medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência, não é Fernanda Bassani falando, são os estudos.
Não existe uma comprovação de que, de maneira geral, o consumo de laticínios piore quadro respiratório e quadro alérgico. Existem até alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que os laticínios fermentados, né, o iogurte, pode até ter um efeito anti-inflamatório. Mas individualmente é possível que o consumo de proteína do leite piore o quadro de rinite? É possível. Não é uma realidade impossível, né? Então, não dá pra gente falar que Mas não é regra. Mas não é regra. Não é regra. Tem Não é regra para todo mundo. Exatamente. Mas é uma das coisas que tem que considerar na historinha para poder Tem que tentar considerar melhorar isso historinha, aí. isso. Porque às vezes é uma coisa que, quando a mãe percebe, ela vê realmente. Porque às vezes o que você precisa fazer é levantar a bola. Olha, a gente tem Perguntar. tais coisas que podem piorar. E aí, você consegue observar na rotina da sua criança, se quando ela come, como que é a semana, ou se quando você tira, se ela melhora. Eu acho que é muito isso, né? isso. É o teste, né? É observacional. Igual todos os estudos, né? Fazer um estudo dentro de casa. E é importante fazer todo esse planejamento e essa observação, porque às vezes é um fator tão pequeno que você pode mudar. É igual a Fer estava falando, né? Às vezes é um consumo que, por exemplo, uma orientação que é algo que às vezes ela só achava que deveria fazer durante a vida inteira. Por exemplo, as mães que engrossam a fórmula porque foi passado para elas que precisava. O leite é fraco. É, que o leite é fraco, entra em toda a não é polêmica. né? Então assim, é isso, é essa orientação que a gente precisa gerar, para gerar uma... Porque, querendo ou não, a mãe é a pessoa que mais conhece a criança, que passa mais tempo com ela, que vai observar mais. E às vezes, se a mãe observa, até quando a criança, quando já é um adolescente ou um adulto, a gente chega cansado de ver mães que chegam com filhos marmanjos lá no consultório, que conseguem observar, não, mas sempre que ele come isso, ele realmente tem uma piora do quadro, tem uma crise de asma. Então, assim, às vezes é só uma observação, né? Que pode mudar o tratamento e a evolução da pessoa, né? Então, acho que é muito isso, né? Sem entrar em polêmica. Individualizar. Então, o alimento que mais falam que piora a rinite é o leite. É que É se o que fala. mais fala. Eu não vou falar Sim. não em ciência, tá? Fala-se, as pessoas falam. Mas cientificamente não tem Você não pode conexão. comprovar. Não tem comprovação. Né? E tem alguma diferença de leite? Porque hoje a gente tem um leite de longa vida, a gente tem um leite de o das vacas A2 felizes, pode ter um processo menos alergênico do que os tradicionais. Você tem uma mudança o A2 é o leite tipo A. Não, é um outro Não, tipo. outro Outro tipo de leite. Que Tá tá vindo no vacas mercado. geneticamente modificadas. Você acredita? Felizes Então, e modificadas. Mas esse é bom ou ruim? Não, são felizes ou infelizes? Não sei. É bom esse A2? Pode ser interessante para algumas pessoas que têm sensibilidade, sim. Vamos colocar AA, né? O leite AA. Porque se falar A2 pode ser aquele outra coisa ali. Entendi. Pode ficar feliz também lá. Tá bem. Acho que está na hora de encerrar, né? Criatividade. Mari dando risada. Muito obrigado, Fernanda. Super obrigado pela tua presença. Tá? Foi super bacana, foi muito legal. Foi muito bom. Diderot, Rayane. É isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 8 do nosso podcast Respira Comigo, certo? Fiquem ligados. Semana que vem tem o nosso episódio número 9. Que eu não tenho um título aqui. Mas que vai ser bom. Mas que vai ser muito bom, que nós vamos seguir a nossa sequência, né, que a gente está indo do mamando ao caducando, como fala muito bem o Diderot, e estamos crescendo nos próximos assuntos ligados. Eu acho que o próximo é do vovô ronca. Eu acho que é. Então me ajuda aí. Qual que é? Acho que o vovô, o ronco do vovô. Já é o ronco do vovô? Acho que sim, gente, iremos entrar sobre a questão do ronco. A pipa do vovô. Ok. Então, o nosso próximo episódio vai ser muito legal. Isso aqui é importante. Fiquem ligados. Curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, encaminhem nossos podcasts, assistam os nossos shorts, que a gente está aqui com o objetivo de esclarecer a questão da respiração, né, simplificar, trazer para uma linguagem simples, para mostrar a importância de se respirar bem, a importância de você cuidar da sua respiração para te dar qualidade de vida. É isso. Não é, pessoal? Vamos lá? Respira comigo. Respira comigo. Obrigado.